presidente americano Joe Biden recebeu um dossiê que pede o congelamento de acordos, negociações e alianças políticas com o Brasil. O texto, endossado por mais de 100 acadêmicos de universidades como Harvard e Columbia, além de representantes de organizações de direitos civis, considera que o governo não deve buscar acordos de livre comércio com o Brasil, pois seria uma forma de legitimar o governo Bolsonaro e o descaso com as questões relacionadas ao meio ambiente. O dossiê foi levado ao governo por Juan Gonzalez, que é diretor sênior para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional. É conhecido já por críticas às políticas ambientais do nosso governo. O dossiê também circula no Conselho de Assessores Econômicos e pelo Ministério do Interior, cuja titular, Deborah Haaland, é crítica também do presidente Bolsonaro. Bom, diante disso, qual será o posicionamento do governo Biden? A gente sabia que essa questão seria crucial, né, em relação aos possíveis acordos comerciais. E nós vamos conversar sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer retornar agora em 2021. É verdade, vamos iniciar a nossa jornada deste ano com os temas relacionados ao meio ambiente. Professor, o que esperar agora em relação ao posicionamento do governo Biden? Essa preocupação já havia, não é? Mesmo com declarações dadas antes do fim da eleição. A gente sabe que vai haver problemas nesta área, mas esse dossiê tem um peso muito importante. O que é que o governo brasileiro pode esperar diante destas manifestações? Então, o que se verifica é um forte engajamento do alto staff do governo Biden com os compromissos ambientais firmados durante a campanha. Aquilo que o Biden manifestou, né, sobre preservação da Amazônia, sobre as questões ambientais, sobre mudanças climáticas, não era figura de retórica ou estratégia de campanha. E a importância desse dossiê, ele poderia se somar a tantos outros dossiês que circulam, tal, é que ele foi levado ao governo pelo diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional. Uhum. E não, obviamente ele não concorda com as ações do Bolsonaro, é um crítico frequente, né, das políticas ambientais do Bolsonaro, e também já vem circulando no Conselho de Assessores Econômicos, né, no Ministério do Interior, como você bem mencionou. Então, o que a gente verifica é que tem efetivamente um engajamento do staff do governo Biden em relação às questões climáticas, em relação às questões ambientais. O Biden ele já chamou uma cúpula do clima para abril e recentemente o Juan Gonzalez ele disse, né, qualquer pessoa no Brasil ou em outro lugar que achar que pode promover um relacionamento ambicioso com os Estados Unidos enquanto ignora questões importantes como mudanças climáticas, democracia e direitos humanos, claramente não tem ouvido Joe Biden durante a campanha. E o dossiê recomenda que Biden restrinja importações de madeira, soja e carne do Brasil, a menos que se confirme que as importações não estão vinculadas ao desmatamento ou abusos dos direitos humanos. Isso cria um problema muito grande para o agronegócio organizado. Nós temos um agronegócio organizado que cumpre as leis, que tem fiscalização, embora, né, críticas possam ser feitas, essas críticas poderiam ser levadas ao Congresso no sentido de se promover mudanças na legislação. O grande problema é o que ocorre na Amazônia, porque essa produção, como a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já mencionou, o Brasil não precisa da produção da Amazônia para exportação. No entanto, esse desmatamento, essa grilagem, essas queimadas na Amazônia, elas mancham todo o agronegócio organizado. Então vai criar aí um problema burocrático, porque os exportadores eles vão ter que comprovar, né, que a carne, que a soja não vem de área desmatada. E em relação à madeira, efetivamente o que já foi verificado é que muitas vezes há aquele processo de esquentar a documentação. Então uma área que é grilada, as grandes árvores são cortadas e já se arruma uma maneira ali de esquentar a documentação, como se houvesse ali uma autorização para esse tipo de desmatamento para exportar. O presidente Bolsonaro, no ano passado, ele até
ameaçou, vou dar o nome dos países que compram madeira ilegal do Brasil. Depois ele foi alertado pela própria Polícia Federal, ele falou assim, olha, eles estão comprando porque a documentação, quando chega lá, indica que é de procedência legal. O problema está aqui, falta de fiscalização. Né? Então esse é o contexto que a gente tem. Realmente, tudo que o Biden falou está se concretizando agora e a gente verifica que não é só uma posição pessoal do presidente americano, mas sim também de todo o seu alto staff, que vem se engajando nesse tipo de luta, nesse tipo de preocupação. Bom, não é possível que o governo brasileiro não saiba ou não soubesse que esse seria um momento, que esse momento de sentar e negociar, dizer, olha, o que é que o Brasil faz? O Brasil seria cobrado, e o governo deve saber disso, não é possível. Então, já deveria estar fazendo, ou poderia estar fazendo, já tomando ações importantes. Como é que o senhor vê esse lado? Quer dizer, o que o governo brasileiro pode fazer, ou deve fazer, né? Olha, Roxane, quando eu comentei sobre a eleição americana, né, quando ficou claro que Joe Biden ia ganhar, eu falei assim, olha, o Brasil, o governo brasileiro, ele tem como vantagem ainda praticamente 2 meses antes que o Biden assuma, então ele pode, nesses 2 meses, mudar a sua política ambiental, né, enfim, demonstrar efetivamente que ele pretende o básico, que é cumprir a lei que nós aprovamos no Congresso ao longo das leis que foram aprovadas ao longo de várias décadas, né? E é interessante porque esse dossiê, ele alerta que financiar programas de conservação do atual governo brasileiro poderia significar jogar dinheiro no problema, a não ser que o país mude a direção de suas políticas ou proteções, ou política de proteção ambiental. Então o que a gente verifica é assim, o Brasil ele ficou parado, o governo brasileiro ficou parado nesse período todo, não fez absolutamente nada no sentido de coibir, falar assim, olha, mudamos a política, vamos investir mais na fiscalização, né, no combate à grilagem, às queimadas e tal, não fez absolutamente nada. E nós estamos com um problema muito grave na mão, que é a situação atual do Pantanal. O Pantanal está muito seco, embora as chuvas ainda não tenham chegado, né, então há esperança de que as chuvas voltem a hidratar, né, voltem enfim, se colocar ali na região de maneira adequada, mas isso não é certo ainda. E se nós tivermos uma nova seca, similar àquela que ocorreu ano passado, isso pode colocar as queimadas fora de controle, sejam queimadas naturais, sejam queimadas provocadas pelos homens. Então já deveria existir um estado de prontidão no sentido de fiscalizar e também de combater eventuais queimadas, porque o período atual é muito seco. Então imagina só, dentro desse cenário internacional que se apresenta, né, começa a acontecer aquele desastre no Pantanal que aconteceu o ano passado. Exatamente. Obviamente que isso não vai ajudar em nada. E só uma última coisa que eu queria deixar bem claro. Esse modelo de desmatamento da Amazônia, ele completou 50 anos, porque ele começa, o desmatamento intensivo, ele começa com a construção da Transamazônica no início dos anos 70, né? E ele, em 50 anos, ele não conseguiu, você não consegue mensurar, falar assim, olha, o desmatamento cresceu 10%, nosso PIB subiu 0,5%. Né? Você não consegue falar assim, olha, o desmatamento contribuiu para a redução da desigualdade, para aumento da riqueza, para melhoria de infraestrutura, melhoria de condições de saúde, de ensino da população. Não, muito pelo contrário. O que a gente tem, ao longo desses 50 anos, é cada vez mais um agravamento das situações de pobreza ou extrema pobreza, desigualdade social, violência no campo. Ou seja, é um modelo que já vem sendo testado há 50 anos. A gente não consegue mensurar qual o impacto positivo que ele pode trazer no PIB. Na verdade, a gente pode mensurar os impactos negativos que ele vai causar, principalmente a partir de agora. Né? E não sei por que se insistem, né, o governo insiste em defender esse tipo de modelo na prática. É a hora, né, de repensar esse modelo. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, sempre às sextas com a gente, com temas de meio ambiente. Tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Vai lá e confere todas as nossas conversas. Professor, muito obrigada e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.